Olá, você está no canal Zion Linhares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus diletíssimos irmãos, vocês que estão aí no canal Zion Linhares, né? A gente sempre está postando algo que possa melhorar a nossa qualidade de vida. Nós vivemos tempos muito difíceis, né? Os tempos vão passando e as coisas vão ficando mais complicadas. Antigamente, a gente levava tempo para saber de uma notícia. Às vezes acontecia uma notícia em um país e levava, às vezes, anos para se saber daquela notícia, né? Mas hoje acontece e um instante depois a gente está sabendo. E o pior é que muitas vezes a gente sabe da notícia totalmente distorcida, porque ela vai passando de pessoas para pessoas e vai distorcendo a realidade. E o pior ainda é que nós temos a tendência de acreditar naquela notícia sem antes verificar, sem antes estudar. Como eu cito sempre o profeta Oséias, né? Por falta de conhecimento, as coisas estão complicando, né? Tem muita gente com a vida complicada, sem trabalho, sem família, sem amigos, vivendo inutilmente. E eu queria contar para vocês uma história que eu ouvia quando pequeno, né? Quando criança. E eu nunca esqueci essa história. Ela ficou marcada na minha mente e não quero esquecê-la nunca e quero estar sempre passando quando faço palestra, quando converso com algumas pessoas sobre o tema, vamos chamar de paciência, vamos chamar de amor. Eu coloco às vezes essa história, eu queria trazer ela para vocês hoje. A história é a seguinte: é uma pessoa fazendo uma viagem em um deserto e chegou um momento que a água que essa pessoa levava acabou, esgotou a água, não tinha mais água. Ela estava quase não suportando mais andar, mas você sabe que eu já comentei para vocês que já foi feito um treinamento, é bom que a gente saiba disso. Às vezes meus vídeos eu coloco muitas informações para que possa ajudar, não é o objetivo não é atrapalhar. Então já foi provado em um exército de um certo país que um soldado depois de exausto, você entendeu, né? Exausto quer dizer o quê? Não dá mais. Ele foi incentivado, ele foi motivado para continuar aquela atividade, mesmo já estando na mente dele, nos músculos dele, já esgotado. Então, como ele foi estimulado e motivado, e ele sentiu aquela energia, aquela força de quem dizia para ele que ele tinha que acreditar que era possível, ele foi continuar o que ele estava fazendo, porque era um teste realmente que estava se fazendo até mesmo para saber até onde nós podemos ir. Jesus fez muito isso, até onde, né, o ser humano pode ir. Então, este homem caminhando no deserto, de repente ele vê algo que era impossível estar ali, mas esse local que ele viu tinha um poço, vamos chamar de poço profundo. Nesse poço profundo tinha uma bomba, só que não era elétrica, porque lá não tinha energia elétrica, né? Nem não estava tendo energia eólica ou solar ou outro tipo de energia qualquer. Lá tinha uma bomba. Alguém, pela bênção e a graça de Deus, um dia resolveu fazer aquele poço ali, porque viu que ali era necessário, porque era como fosse a metade da viagem, né, de uma cidade para uma outra cidade, e ele resolveu cavar aquele poço. Mas ao chegar lá, essa pessoa que estava altamente exausta, já não suportando mais, achando que ia morrer, esta pessoa chegando lá, ele viu que realmente não era uma miragem, porque para ele aquilo ali ele já estava tão exausto que ele já achava que estava vendo coisas, mas não estava vendo coisas, era realmente algo existencial.
E chegando lá, ele viu o poço, viu que tinha uma bomba. E essas bombas, para funcionarem, elas precisam colocar água para que o cano que vai até a água fique cheio. Aí é que você começa a bombear e a água sai. E aí, onde estava essa água para fazer isso? Tinha uma vasilha lá, mas tinha um escrito nessa vasilha. Ele teve o cuidado, a pessoa teve o cuidado de escrever de uma forma que o tempo não acabasse com aquela letra, o vento, o sol, a chuva, né? Então no vasilhame estava escrito, tampado, tinha água dentro, estava bem lacradinho, estava lá um avisozinho: deslacre este recipiente, ponha a água no duto da bomba e depois você bombeia, você retira a água que for necessário para você, a quantidade que você quiser. Mas antes, você tem que usar essa água para isso. Meu irmão, imagine aí o cara exausto, o cara numa sede, com vontade de se molhar, de dar água ao animal, né, que ele estava usando como transporte. Imagine, o cara olhar para aquele poço, olhar para aquela bomba e ver algo bem velho, e assim meio já, né? E ele tendo água ali que dava para matar a sede dele e também dar ao animal, por que colocar essa água neste duto para puxar, para que ele enchesse, né, as vasilhas dele, desse água ao animal, se já tinha ali? Mas ele parou para pensar: meu Deus, o que eu faço? Eu posso confiar em jogar essa água nesse cano e essa bomba, será que vai funcionar? E se não funcionar, o que será de mim, o que será do meu animal? Mas ele teve coragem. Nós temos que ter coragem. Falta muita coragem hoje no ser humano. Tem muita gente desanimado, estão sem ânimo, porque as dificuldades estão aí. Muitas dificuldades. Imagina só se essa família aqui, né? Essa família que nós temos aqui, José, Maria, Jesus. Se eles não tivessem tido coragem de fazer o projeto de Deus acontecer, o que seria de nós hoje? Então esse homem pensou: não, eu vou arriscar. Muitas vezes nós temos que correr riscos. Claro, tem que ser riscos calculáveis, riscos que a gente saiba que pode produzir uma imensidão de coisas maravilhosas. Então esse homem, com todo esse desgaste que estava, quase sem força, sem energia, como eu falei a vocês, que os soldados que foram treinados, exaustos, entendeu? Já no ponto de não ter mais como ir para lugar nenhum, quando eles foram incentivados, motivados, eles acreditaram que poderiam fazer algo mais. E eles continuaram o trabalho que estavam fazendo, os exercícios, e conseguiram 30% a mais depois da exaustão. Então, meu irmão, nem tudo está perdido. Por favor, você que parou de estudar, você que entrou em umas frias aí, né, que não tá legal, sua família não tá gostando, seus amigos se afastaram, né, você não tem mais relacionamentos com pessoas do bem, não tá perdido. Você pode ter pensado ou está pensando: não, já chegou no limite, não dá mais. Quantas pessoas já pensaram nisso, já chegou no limite, não dá mais, e tomam decisão drástica, como tomou Judas Iscariotes, que traiu Jesus, não esperou pela misericórdia, pelo perdão, não se arrependeu, e aí teve, né, até hoje uma história negativa, deixou uma história negativa para a humanidade. É isso que você quer deixar no seu legado, uma história negativa para a sua cidade, para a sua família, para os seus amigos, para Deus? Procure deixar um legado bonito,
um legado positivo, um legado que alguém possa lembrar. Fulano conseguiu, fulano fez assim e deu certo. E fez em nome da humanidade, fez em nome de Deus. Então esse homem colocou a água, vou arriscar, colocou a água lá no dutozinho, né, no cano. Quando de repente jorrou aquela água ali, pronto, o cano já está cheio. Agora vai depender, porque era manual, né? Tinha que balançar lá um braço que tinha lá. Aí ele começou a manejar o braço, e subia e descia, de repente a água começou a jorrar. E ali tinha um local, né, onde a água caía. Ele encheu aquele recipiente, né, de água. Ali ele tomou banho, ele bebeu, ele deu água ao animal, banhou o animal. Ele fez tudo o que ele estava precisando, necessitando, tudo. Mas também lá no aviso tinha o seguinte: por favor, deixe o recipiente cheio, lacrado, para o próximo. E foi o que essa pessoa fez. Ela utilizou a água para colocar na bomba. A bomba realmente funcionou. Ele utilizou a água que era necessário e depois deixou novamente e prosseguiu a viagem dele. Meu irmão, a vida só não está mais gostosa, não está mais maravilhosa para a humanidade, porque ela está muito gostosa, muito maravilhosa para quem atende os pedidos que Deus Pai fez diretamente a Moisés. Entregou diretamente a Moisés, né, as tábuas dos mandamentos. Mas, já comentei isso, mas não custa nada a gente repetir. Deus mandou profetas, mandou reis, mandou juízes, quem sabe, né? Tanta gente aí, Moisés, Elias, rei Davi, Salomão, né? Eliseu, muitos, né? Zacarias e... Jeremias, né? Jeremias, Isaías. E aí ele verificou que a terra, os seres humanos que foram criados à sua imagem e semelhança, não estavam do jeito que ele queria. Então ele mandou o seu filho Jesus. Então, meu irmão, não tenha medo, não faça como muitos por aí que desistem. Veja só a história desse homem que, ao atravessar o deserto, e diz que para a gente chegar na terra prometida, para a gente chegar no brilho, que eu sempre digo a vocês que nós nascemos para brilhar, tem um livro escrito que diz isso, a gente tem que passar desertos, a gente tem que passar às vezes muitas dificuldades, para que a gente aprenda, para que a gente deixe guardado como ficou a água naquele recipiente para ser utilizado na hora mais necessária. Nós vamos precisar, certo momento da nossa vida, de algum aprendizado que nós obtivemos na família, ou na escola, ou na igreja, mas que aprendamos coisas que sejam do agrado de Deus. Essa história desse homem que atravessou o deserto e encontrou esse poço depois de muito tempo já exausto, parece com a história também que eu conheço quando criança, de um senhor já de idade, já velhinho. Ele estava plantando uma árvore, quando passa um jovem e vê aquele velho plantando a árvore. Ele: o que é que o senhor está fazendo aí? Ele: estou plantando esta árvore. Aí o jovem perguntou o nome da árvore. O senhor disse o nome da árvore. E como o jovem havia estudado, ele falou: olha, você vai morrer e não vai ter a sombra e nem sequer o fruto desta árvore. Não sei por que você está fazendo isso. E o velho, com muita sabedoria, com muita humildade, ele disse: filhinho, preste atenção, filhinho. Eu muitas vezes
Muitas vezes eu já estive debaixo de muitas árvores para passar um tempo, para descansar, para às vezes comer algum alimento, para tomar às vezes alguma água, né? E não fui eu que plantei essa árvore, não. Não fui eu que plantei. E para me ser grato, eu estou plantando uma árvore aqui. Sei que não vou gozar da sombra dessa árvore. Sei que não vou comer do fruto desta árvore. Mas também já comi fruto de muitas árvores. Já passei muito tempo embaixo de sombra de árvores que não fui eu que plantei. Foram pessoas que já se foram. Pessoas que já fizeram a sua Páscoa. Que com certeza deve estar no céu. Diz até que no meu livro, Nascendo para Brilhar, eu falo sobre isso, né? Diz que o ser humano é bom que ele tenha, para ser feliz, é bom que aconteça 3 coisas na vida dele, né? Que ele plante uma árvore, que ele tenha filhos, não é isso? E a outra? Bota no comentário, tá? Eu espero que você bote no comentário. Então, a árvore era chamada tâmara. Tâmara. Gente, a tâmara, ela leva mais de 100 anos para dar frutos. Então, se ela leva 100 anos para dar fruto, para dar sombra também vai levar um grande tempo. E no evangelho de hoje mesmo, Jesus fala sobre o grão de mostarda, que é a menor das sementes, mas quando plantada ela dá uma árvore grande. Segundo informações que eu tenho, onde ela é originada, onde ela tem a origem dela, ela chega a crescer de 2, no máximo a 3 metros. E a palavra de Deus diz que ela cresce, os galhos assim, horizontal. Para quê? Para que as aves tenham sombra, né? Tenham um local para ficar. Então, gente, não desista, não desista. Por mais que o mundo queira tirar do seu coração, isso é besteira, não faça isso, você está perdendo o seu tempo, isso aí você não vai colher, isso aí... Olha, nós estamos colhendo muita coisa hoje que foram feitas por outras pessoas. Quantas pessoas já morreram por serem católicas, por seguirem os ensinamentos de Jesus? Quantos já morreram? Quantos? Estamos aqui. E ainda vão morrer muitas outras pessoas. Mas eu sempre pelejo para conscientizar que nós não somos cidadãos da terra. A palavra de Deus, Paulo escreveu que nós somos cidadãos do céu. Aqui é uma passagem. Se durasse 500 anos a minha vida, era 500 anos. Mas a eternidade não tem esse 500 anos. É eternidade. Não tem tempo. Então aproveite. Jesus disse que para ele 1000 anos é como fosse um dia é como fosse 1000 anos. Olha, ele disse que para os apóstolos que o reino está próximo. Olha, o reino está próximo. E sabemos que já faz aí 2000 anos que Jesus veio aqui e falou sobre isso. Mas o reino que ele fala é o reino de Deus, que pode ser para mim daqui a um instante. Não sei, se for da graça de Deus, se Deus permitir, pode dar um treco no coração e daqui a instantes eu não estou mais aqui espiritualmente. Então, agora a vinda dele, aí tudo bem, né? Vamos esperar. Já faz mais de 2000 anos que ele disse isso e estamos esperando. Mas a gente pode ir antes. E se a gente for antes, a gente vai exatamente cumprindo isso aí. Colossenses, a carta escrita por Paulo para o povo lá de Colossenses, no capítulo 3, versículo 22 até o 25. Paulo já sabia, olha, esse povo vai ter dificuldade, esse povo vai passar por problemas sérios, e se a gente não disser a eles o que eles devem fazer, eles vão sofrer muito. Vão sofrer mais do que estão sofrendo. E Paulo escreveu para aquele povo, naquele tempo, disse: servos, obedecei em tudo a vossos senhores terrenos, servindo não por motivo de que estáis sendo vistos como quem
busca agradar a homens, mas com sinceridade de coração, por temor a Deus. Aí ele continua no versículo 23. Tudo, a palavra é tudo. Tudo o que fizerdes, fazei-o de bom coração, como para o Senhor e não para os homens, certos de que recebereis como recompensa a herança das mãos do Senhor. Servi a Cristo, Senhor. Quem cometer injustiça pagará pelo que fez injustamente, e não haverá distinção de pessoas. Quem cometer injustiça. Ainda bem que o homem lá do deserto não cometeu injustiça. Ele fez o que estava escrito e deixou o que estava escrito. Se você for no Catecismo da Igreja Católica, lá na página 632, no número 2447, aqui fala sobre as obras de misericórdia, são as ações caritativas pelas quais socorremos o próximo em suas necessidades corporais e espirituais. Instruir, aconselhar, consolar, confortar são obras de misericórdia espiritual, como também perdoar e suportar com paciências. As obras de misericórdia corporal consistem, sobretudo, em dar de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, dar moradia aos desabrigados, vestir os maltrapilhos, visitar os doentes e prisioneiros, sepultar os mortos. Dentre esses gestos de misericórdia, a esmola dada aos pobres é um dos principais testemunhos da caridade fraterna. É também uma prática de justiça que agrada a Deus. Então, por favor, por misericórdia, não esqueça essas histórias que a gente contou do homem do deserto, do homem que plantou a árvore que jamais ia ter a sombra dela, a tamareira, né? A tamareira que dá tâmara, jamais ia ter a sombra dela, jamais ia ter o fruto dela. Mas ele não estava pensando nele. Então, enquanto o mundo estiver com esse imediatismo, quantas igrejas nós temos por aí com imediatismo? Querem para agora, para já. Querem para o nada. Eu hoje escrevi uma frase, e na frase eu digo o seguinte: para estar com o tudo, só renunciando ao nada. Você quer estar com o tudo? Quem é o tudo? A Trindade Santa. Então nós temos que renunciar ao nada. O que é o nada? É o que o mundo oferece. E ainda mais quando oferece com violência, oferece com facilidade os vícios, a maldade, o ódio, a inveja, a intriga, a não obediência aos mandamentos. Meu irmão, eu volto com as graças de Deus, logo, para a gente conversar novamente. A minha missão não é dizer quem você tem que ser. A minha missão é dizer que você pode ser o que você quiser ser. Você quer ser o quê? Mas para ser o quê do tudo, temos que renunciar ao nada, que é o que o mundo oferece em troca da sua vida, em troca da sua alma. Fique com a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu digo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Jesus, Maria e José
a minha família vossa é. Minha família, eu, minha esposa e meus filhos, a minha família do canal Zion Linhares, a família da nossa empresa, FaceNet, uma internet diferente, a família da escola José Cláudio de Araújo, onde eu trabalho como professor, a família, seres humanos, filhos de Deus. Amém.